termos técnicos mais comuns na química básica. Vamos falar desde o que é átomo e outros termos simples, até o que é a reação isotérmica, endotérmica e outras mais complexas. O que é átomo? Átomo é a menor unidade da matéria. O átomo é composto por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons formam o núcleo do átomo, ou seja, a parte central do átomo. Já os elétrons, eles orbitam em torno do núcleo, ou seja, ficam girando em torno do núcleo, que é formado pelos prótons e pelos nêutrons. Os átomos são compostos por um número igual de prótons e elétrons. Isso torna os átomos eletricamente neutros. Vocês vão entender isso mais adiante. Os átomos são a base de toda a matéria e as diferentes combinações de átomos formam as moléculas e compostos químicos que compõem os materiais que encontramos em nosso mundo. A compreensão dos átomos é fundamental para a compreensão da química, da física e outras ciências naturais. Agora nós vamos para a tela do computador e eu vou mostrar para vocês uma ilustração de um átomo para que vocês possam entender melhor. O átomo, como eu disse, ele é a menor unidade da matéria. E o átomo é composto de próton, nêutron e elétron. Os prótons e os nêutrons fazem parte do núcleo do átomo. Então aqui estão os prótons e os nêutrons. Os prótons estão representados por essas bolinhas amarelas e os nêutrons por essas bolinhas azuis. O próton tem carga positiva, o nêutron, como o nome sugere, é neutro, não tem carga, e em volta do núcleo nós temos a eletrosfera, ou seja, nós temos aqui os elétrons orbitando em torno do núcleo. E os elétrons, como eu disse, têm carga negativa. Então o átomo ele está estabilizado quando o número de elétrons é o mesmo do número de prótons. Nós temos o átomo no seu estado estável. Agora, se ele ganhou elétrons, então nós temos um ânion, e ele então tem uma carga negativa. Se ele ganhou 1 ou 2 elétrons, ele vai ter uma carga negativa correspondente ao número de elétrons que ele ganhou. Se ele perdeu elétrons, ele terá uma carga positiva correspondente ao número de elétrons que ele perdeu. Se ele perdeu 1, é uma carga mais 1. Se ele perdeu 2, é uma carga mais 2. A intenção aqui não é que ninguém aqui se torne químico, mas é um conhecimento muito básico, pode ter certeza que é muito básico, e vocês vão aprender isso pela repetição. Né? Tanto vocês assistir essas aulas e rever essas aulas, repetir as informações que vocês estão recebendo, vocês vão aprender, e isso se torna muito importante. Tanto na compreensão das reações químicas, quando vocês não tiverem o resultado esperado, então com esse conhecimento vocês vão entender o que pode ter acontecido de errado e assim vocês mesmos fazerem a correção daquilo que precisa ser corrigido. Bem, agora nós vamos entender o que é um íon. Nós falamos agora há pouco do átomo. E agora nós vamos entender o que é um íon. Nós dissemos que o átomo, o seu núcleo, é composto por prótons e nêutrons. Os nêutrons, como o próprio nome diz, é neutro. E os prótons têm carga elétrica positiva. E em volta do núcleo estão os elétrons girando, orbitando, e os elétrons têm carga negativa. Como a quantidade de prótons e de elétrons é a mesma, então o átomo ele é neutro. Porém, esse átomo ele pode perder elétrons ou ganhar elétrons. Quando o átomo perde elétron ou ganha elétron, ele passa a ser chamado de íon. E nós teremos, então, 2 tipos de íons. O íon que perde elétron, ele tem um nome, e o íon que ganha elétron, ele tem outro nome. E nós vamos ver isso. Então, um íon é uma partícula eletricamente carregada que se forma a partir de um átomo quando um ou mais elétrons são perdidos ou são ganhados. E isso acontece por meio de uma reação química. Um íon pode ter carga positiva se ele perdeu um ou mais elétrons, ou carga negativa se ele ganhou um ou mais elétrons. Íons positivos são chamados de cátions. Então, o íon que perdeu elétron é chamado de cátion, enquanto que íons negativos são chamados de ânions, ou seja, os íons que ganharam elétrons são chamados de ânions. Os íons têm propriedades químicas diferentes dos átomos neutros, ou moléculas correspondentes. Devido à sua carga elétrica, eles podem ser atraídos ou repelidos por outros íons ou moléculas carregadas, o que pode afetar seu comportamento químico e físico. Os íons desempenham um papel importante em muitos processos biológicos e químicos, incluindo a condução elétrica em células nervosas, a formação de sais e minerais em solução aquosa e a reação de compostos orgânicos em sínteses químicas. Então agora nós vamos falar do cátion. O que é o cátion? O cátion é um íon carregado positivamente, ou seja, um íon
O cátion é um átomo que perdeu elétrons, então ele passa a ter uma carga positiva. Então, o cátion é um íon carregado positivamente, que é formado quando um átomo perde um ou mais elétrons. A perda de elétrons faz com que o átomo se torne eletricamente carregado com uma carga positiva correspondente ao número de elétrons perdidos. Por exemplo, quando a prata é oxidada pelo ácido nítrico, ela perde um elétron para formar o íon Ag+, que é o cátion prata, que reage com o íon NO3-, que é o ânion nitrato, formando o sal nitrato de prata, que é o AgNO3. E o ânion? O ânion é um íon carregado negativamente, que é formado quando um átomo ganha um ou mais elétrons. O ganho de elétrons faz com que o átomo se torne eletricamente carregado com uma carga negativa, correspondente ao número de elétrons que ele ganhou. Por exemplo, um átomo de cloro, o Cl, ganha um elétron para formar o ânion, Cl-, que tem uma carga negativa de -1. Os ânions são atraídos por cátions, que são íons carregados positivamente. Juntos, eles formam um composto iônico, como no caso o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, NaCl. E agora nós vamos falar de molécula. O que é uma molécula? Molécula é uma estrutura química formada por dois ou mais átomos que estão unidos por meio de ligações químicas. As moléculas podem ser formadas por átomos do mesmo elemento químico, como é o caso de duas moléculas de oxigênio formando o O2, que é o gás oxigênio. Ou então por átomos de diferentes elementos químicos, como é o caso da molécula da água, H2O. Dois átomos de hidrogênio e mais um átomo de oxigênio formam a molécula da água. Os elementos químicos metálicos, como ouro, prata, paládio, platina, ródio, irídio, etc., não formam moléculas. Eles formam uma estrutura característica dos metais chamada de estrutura cristalina, ou retículo cristalino. Esses retículos cristalinos são formados por átomos, né, do mesmo elemento, no caso vamos falar do ouro. Então, o retículo cristalino do ouro é formado por átomos só do ouro, que são dispostos em um padrão regular e repetitivo no espaço. A disposição desses átomos forma uma figura geométrica específica daquele metal. Então, a formação cristalina do ouro pode não ser a formação cristalina de um outro metal, o formato como ele se arranja. Então, nós temos aqui a formação da molécula do gás oxigênio, que é o O2, são dois átomos de oxigênio ligados entre si. Aqui nós temos a molécula do gás ozônio, né? São três átomos de oxigênio formando uma molécula, é o O3, formando a molécula do gás ozônio. E aqui nós temos uma molécula do gás carbônico, o CO2, ou seja, nós temos aqui um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio, formando o gás carbônico, o CO2. Olha, pessoal, meu filho também é professor de música e ele está no outro ambiente, dando aula, gravando aula de trombone. Mas não tem jeito, a gente não tem estúdio assim tão apropriado para isso e nós temos que trabalhar, né? A família tem que trabalhar. O nosso grande interesse são os metais, e eu disse para vocês que os metais não formam moléculas, mas eles formam o que nós chamamos de células unitárias, e essas células unitárias, vão formar depois a estrutura cristalina, ou também chamada de retículo cristalino. Então nós podemos definir uma célula unitária como a menor unidade repetitiva que compõe um cristal. O cristal que nós estamos falando aqui não é daquele material que extrai lá da natureza e nós chamamos de cristal porque ele é transparente. Tá? Cristal é a estrutura de todos os elementos metálicos, é chamado de cristal. A formação, a maneira como os átomos se arranjam, se combinam para formar esse material sólido, nós chamamos de cristal, ou de estrutura cristalina, ou de retículo cristalino. Então, uma célula unitária é a menor unidade repetitiva que compõe um cristal. Em outras palavras, é a forma como os átomos de um metal se arranjam ou como se posicionam, assumindo uma forma geométrica que varia de metal para metal e esse arranjo vai se repetindo ao longo da existência de uma barra desse metal, por exemplo. Nós temos diversas estruturas. As células unitárias são utilizadas para descrever a estrutura de cristais em materiais sólidos, como metais, cerâmicas e polímeros. Elas contêm informações sobre a posição dos átomos, íons ou moléculas em relação aos outros e a sua própria orientação. Então nós temos aqui uma célula unitária em que 8 átomos estão organizados, né, formando aqui 8 átomos, um em cada vértice desse cubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então essa é uma célula unitária contendo 8 átomos. Aqui nós já temos uma célula unitária contendo 9 átomos. Um átomo em cada vértice do cubo e um átomo bem no centro. E aqui nós já temos uma célula unitária contendo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 átomos. Ou seja, um em cada vértice do cubo e um em cada face do cubo. Na face de cima tem um, na face de baixo tem outro, na face lateral tem outro, na outra lateral tem outro. Aqui na frente nós temos um
e na parte de trás também temos mais um. Então, só para vocês entenderem isso aí, para quando vocês ouvirem falar em célula unitária, vocês não ficarem perdidos. Agora, a célula unitária dá a origem ao retículo cristalino, ou a estrutura cristalina do metal. Agora nós vamos falar da estrutura cristalina. O que é a estrutura cristalina? Falei a respeito da célula unitária cristalina. É a forma mais básica como os átomos de um elemento metálico se combinam, se arranjam, e depois eles vão então formar a estrutura cristalina de todo o metal. A estrutura cristalina é a organização tridimensional dos átomos em um sólido. Os átomos são dispostos em um padrão repetitivo que se estende por todo o sólido. Essa maneira dos átomos se organizarem na estrutura sólida é que determina as propriedades físicas e químicas do material, como a densidade, ponto de fusão e a dureza. Essa estrutura cristalina do sólido pode ser determinada por meio de técnicas como a difração de raio-x. Existem diferentes tipos de estruturas cristalinas, como formato cúbico, formato tetragonal, formato ortorrômbico, formato trigonal, hexagonal e monoclínica. Cada um com uma simetria diferente. O que isso quer dizer? É o desenho, a organização, que o arranjo desses átomos forma. Então, nós vimos, é um formato cúbico, em que nós temos na ponta de cada vértice, nós temos na extremidade de cada vértice do cubo um átomo, então formando 8 átomos. Esses 8 átomos formam então um cubo, mas eles podem formar também um hexágono, e por aí vai. Então, são diferentes formas geométricas que esses átomos formam na combinação entre si. E isso varia de metal para metal, certo? Não há necessidade de se aprofundar nisso, é só um conhecimento a título de curiosidade. E nós vamos dando prosseguimento às aulas e vocês vão entendendo o porquê, né, de eu estar colocando isso aqui para vocês. Então nós podemos ver aqui que já tem uma grande quantidade de átomos aqui, né? Já não são mais 6 ou 14, mas temos aqui uma infinidade. Isso aqui se estende por toda a estrutura do metal. Então, como eu disse, aqui nós temos uma grande infinidade de átomos, porque temos agora aqui o agrupamento de uma quantidade grande de células unitárias. Então são agora a organização, o arranjo dessas células unitárias é que formam a estrutura cristalina ou também o retículo cristalino, que é a mesma coisa. Então aqui está uma representação de uma estrutura cristalina. Então você pode ver que agora nós temos aqui um agrupamento de células unitárias. Então primeiro ocorreu a formação das células unitárias, e essas células unitárias então formam a estrutura cristalina ou o retículo cristalino. Então nós vemos que temos aqui um amontoado de átomos, né? Já uma infinidade de átomos ali, formando então toda a estrutura cristalina do metal. E guarde essa informação, porque é importante, afinal, nós somos todos profissionais da área, e ter esse conhecimento, poder conversar, né, com um profissional e nos expressar de maneira adequada é importante. Isso enriquece, valoriza a nossa condição profissional.